Vamos para mais uma aula do nosso curso de Excel e nessa aula eu vou te mostrar mais uma função PROC-V. Uma função que eu acho muito interessante e eu tenho certeza que você também vai gostar porque é uma função muito útil. Bom, a função chama PROC-V, vou escrever o nome dela aqui, PROC-V. E essa função PROC-V é uma função de procura. Como o próprio nome dela diz, ela é uma procura vertical. Então, essa função ela vai percorrer a tabela na vertical. Você vai especificar a tabela que você quer trabalhar. Essa função percorre na vertical, ou seja, de cima para baixo, encontra uma informação que você quer e vai dar de retorno na célula uma opção que está em outra célula, porém na mesma linha do que aquela que você procurou. Então ela é uma função muito interessante, bem útil e bem tranquila de fazer. Como exemplo prático, vamos pegar aqui a nossa tabela de levantamento populacional. Vamos supor aqui que a gente poderia ter milhares de cidades nessa tabela. E eu posso ter uma tabelinha à parte para eu consultar as informações de determinado município. Então aqui, por exemplo, eu tenho o município de São Paulo e eu tenho todas as informações que tem na tabela sobre ele, ou seja, o estado, o status, a população, o tamanho e o tipo do ranking. Então, com essa função, eu consigo fazer com que, digitando aqui uma determinada cidade, todos esses dados daquela cidade sejam atualizados. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente queira saber as informações do município do Rio de Janeiro. Então aqui eu vou simplesmente escrever Rio de Janeiro. E quando eu dou Enter, os dados serão atualizados. Então o estado já mudou para RJ, o status para Carioca, a população já mudou, o status grande e a faixa 1. Então sempre que eu coloco uma cidade aqui, Niterói, por exemplo, todas as informações daquela cidade aparecem para mim. Isso é bem legal, principalmente quando você tem uma tabela que é usada apenas para consulta. De repente você criou essa tabela, você vai mandar para um funcionário seu, de repente, que quer que ele faça apenas consulta na tabela, sem interferir nas informações. Então a gente tem como fazer isso. Depois eu vou mostrar que a gente pode trabalhar só com a tabela, ocultando toda essa tabela grande aqui, podendo também ter ela em outras planilha oculta até, e você disponibiliza para a pessoa apenas essa tabelinha pequena. E aí quando ela quer uma informação de alguma coisa, isso pode ser igual a gente tem o exemplo de cidade, poderia ser um estoque, por exemplo, de um laticínio, né, um estoque de uma empresa qualquer. Então vindo aqui e digitando a cidade, ele vai te dar as informações. Se você digitar uma cidade que não existe, por exemplo, Juiz de Fora não tem nessa tabela, ele vai te dar essas mensagenzinhas de erro aqui, ND, ou seja, que não encontrou aquela informação. Então nós vamos aprender agora como que a gente vai trabalhar com a função PROC-V. Bom, então eu apaguei aqui a nossa planilha de consulta, a nossa tabelinha de consulta, para mostrar como que a PROC-V funciona. Essa aqui é a sintaxe da PROC-V. Parece muito grande, confusa, mas não é nada disso, é muito simples. Basta você entender realmente o que cada um desses argumentos faz. Então, o início da função é o sinal de igual, o nome da função, PROC-V, que significa procura vertical, abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou ter que alimentar esses parâmetros para a função poder funcionar corretamente. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o valor procurado. O que é o valor procurado? Eu vou estar buscando sempre uma informação para achar outra. Então nessa lista aqui, nesse nosso exemplo, o valor procurado seria uma cidade para a gente achar uma outra informação, ou seja, o estado, o status, a população, etc. Então o valor procurado é sempre aquilo que você vai encontrar primeiro para ter algum tipo de resposta. Então nesse nosso exemplo aqui, o valor procurado seria um município. Ah, mas qual município? São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos? Não, o valor procurado vai ser sempre a célula onde vai estar aquele município que eu estou procurando.
Então, se eu vou digitar aqui o município, esse meu valor procurado vai ser essa célula onde eu vou fazer essa digitação, ok? Então, se eu digitar aqui São Paulo, eu quero que seja São Paulo o valor procurado. Mas se depois eu digitar Osasco, esse valor procurado vai mudar automaticamente para Osasco. Então, isso é fundamental para que a nossa fórmula funcione. Então, aqui eu vou escrever uma cidade qualquer, vou deixar São Paulo mesmo, porque nessa célula não vai entrar a função, ela vai entrar aqui para achar o estado dessa cidade. Então, nesse exemplo, eu vou começar a digitar aqui, igual PROC-V, abre parênteses. Então, nesse exemplo, o valor procurado vai ser a cidade que tiver digitada aqui. Então, eu vou clicar nela. Se eu escrevesse aqui São Paulo, entre aspas, funcionaria? Iria funcionar sim. Porém, depois se eu viesse aqui e trocasse de São Paulo para Rio de Janeiro, ia ficar errado, né? Então, o correto para funcionar nesse estilo é você colocar a célula onde a informação está digitada. Então, tá aí o meu valor procurado, vai ser o J4. Ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, eu tenho aqui a matriz tabela. A matriz tabela é fundamental também você marcar certinha para funcionar. Que seria essa matriz tabela? É a tabela onde você tem o valor procurado e tem a resposta que você quer. Então, nesse caso aqui de municípios, como o nosso valor procurado é um município, então minha tabela vai começar nos municípios. Então, aqui eu vou pegar do B4 até pelo menos onde está a resposta que eu quero. Nesse exemplo eu estou procurando estado. Então poderia ser do B4 até o B23. Porque tanto o que eu estou procurando quanto a resposta está nesse intervalo. Mas eu sugiro, para facilitar, que nessa matriz tabela você sempre marque toda a tabela a partir de onde está o seu valor procurado. Então eu vou pegar aqui dos municípios, que é o meu valor procurado, do primeiro, e vou pegar a tabela toda até o meu último, que é aqui, ó. Então vou selecionar isso tudo aqui e vou trabalhar com esse intervalo todo do B4 até o G23. Então esse aqui vai ser, vou até escrever aqui para você visualizar melhor, do B4, dois pontos, B23. Ou do B4 até o G23, né? Ou seja, toda a minha tabela. Voltando a falar que é importante, imprescindível que essa tabela comece no valor procurado. Como a gente está procurando o município, começa no município e vai até o final da tabela. Ponto e vírgula. Então, colocamos o valor procurado, colocamos a tabela, agora vem o número do índice da coluna. O número do índice da coluna é a coluna que você quer o resultado. Então, esse número, o índice da coluna, ele vai ser realmente um número. Dentro dessa tabela que a gente definiu, que está em vermelho aqui, eu vou contar essas colunas, sendo sempre a primeira marcada o número 1 e as demais você vai aumentando, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai definir essa numeração mentalmente, né? Começando aqui da marcação, então essa coluna é 1, essa é 2, essa é 3, essa é 4, 5 e 6. E esse número índice da coluna vai ser a coluna que está o resultado que você quer. Então se eu estou procurando o estado, eu vou contar aqui, essa é 1, essa é 2, então o estado é a coluna 2. Então aqui eu simplesmente vou colocar o número 2, que é o resultado que eu quero. Se eu quisesse o tipo de ranking, eu ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em vez de 2, eu colocaria 6. Como eu quero o estado, eu vou colocar aqui o número 2, que é a segunda coluna dentro da tabela que eu defini. Tá? Isso é importante. Sempre essa contagem é dentro da tabela que você marcou. Ponto e vírgula. Esse último aqui, procurar intervalo, ele sempre vai ser verdadeiro ou falso. O verdadeiro é uma correspondência aproximada, o falso é uma correspondência exata. Então, nessa parte da função aqui,
nós sempre vamos escrever a palavra falso. Isso significa que você não vai ter que preocupar com a tabela, se ela está em ordem alfabética, se não está. Se você colocando falso, ela sempre vai dar certinho. Então, para a gente não ter problema com isso, depois desse último ponto e vírgula, no procurar intervalo, sempre nós vamos escrever falso. Então, nossa função ficou assim: proc_v, abre parênteses, J4. Então, o que ela vai fazer? Vai vir aqui no intervalo que eu defini do B4G23, vai procurar o J4. O que é o J4? São Paulo. Então ela vai percorrer a lista, vai procurar São Paulo. Achou? O que ela vai fazer? Vai lá na coluna 2 e vai me dar essa resposta. Então quando eu der Enter aqui, nessa célula vai aparecer o que? SP. Então vou vir aqui, vou dar Enter, tá lá, SP. Então o que ele fez? Procurou a palavra São Paulo na minha tabela, achou e me deu o resultado que está na coluna 2. Se eu mudar aqui, em vez de São Paulo, eu colocar outra coisa qualquer, Niterói, por exemplo, ele vai me dar o RJ. Por quê? Ele fez a mesma coisa, procurou no intervalo que eu defini, até achar o valor procurado, que é o que está aqui, nesse caso Niterói, e me retorna o que está na coluna 2. Então, é isso que é a fórmula do proc_v. E basta a gente fazer um proc_v para cada uma dessas linhas. Vamos fazer o status também? Então vai funcionar da mesma forma. Igual proc_v, abro parênteses, qual que é o valor procurado? Eu estou procurando o status de Niterói. Então eu clico nele. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Começando aqui nos municípios de novo, eu posso marcar toda a minha tabela. Ponto e vírgula, qual que é o índice da coluna? Então eu vou contar, ó, eu quero achar agora o status. Então essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3. Então se o status está na 3, basta eu escrever aqui 3. Ponto e vírgula, por último a gente escreve falso. Fechei o parênteses, dou Enter, tá lá o status carioca. Se eu mudar aqui para São Paulo de novo, aqui vai mudar para paulista. Bem legal, não é? Então vamos fazer o de baixo. Tem gente que vem aqui e copia isso para baixo. Não vai funcionar, porque quando você copia para cá, todas as suas referências são alteradas. Então, o que você pode fazer se você quer ganhar tempo? Como essa aqui, essa e essa, todas são praticamente iguais, a única coisa que muda aqui é o índice, né? Que no caso aqui é 2, aqui vai ser 3, no outro vai ser 4, etc. Então o que você pode fazer? Você pode pegar uma que já está certa, vir aqui em cima e copiar na edição da fórmula, copiar. Posso vir aqui embaixo, onde eu quero a população, e não colo simplesmente na célula. Eu venho aqui em cima, colo e altero aquilo que eu preciso. O que vai mudar aqui nessa fórmula? Como eu quero achar a população, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então a população está no índice 4. É a única coisa que eu tenho que alterar. E vai estar lá certinha a minha população de São Paulo. 12.038.175. Basta eu vir aqui e formatar essa célula aí do jeito que eu quiser. Vou botar ela em forma de número para ficar melhor. E faço isso para cada um deles. Ó. Vou fazer isso a mesma coisa para o tamanho. Venho aqui, em vez de 4 é 1, 2, 3, 4, 5. Então eu coloco 5. Opa, desculpa, coloquei no errado. Aqui. Troco o 4 por 5. Faltou ponto e vírgula. E por último no ranking a mesma coisa. Só que a coluna em vez de 5 agora vai ser 6. Ok. Então tá prontinho aí a minha tabela. Agora se eu vier aqui e mudar para Guarulhos, todas as informações vão ser atualizadas para Guarulhos. Então é bem simples de usar. O importante é entender cada etapa desses critérios que você tem aqui, desses argumentos, desses parâmetros que você tem dentro da função proc_v.
Então, sugiro que vocês pratiquem bastante, porque isso a gente só aprende realmente praticando e entendendo a função. Um grande abraço, até a próxima aula.